Se não depende da unanimidade. Ministro Luiz Edson Fachin, lista 111 de Vossa Excelência, ação direta de inconstitucionalidade 4.846, procedente do Espírito Santo, em que é requerente o governador do Estado do Espírito Santo, interessado, Presidente da República, Congresso Nacional. Falará pelo requerente o doutor Rodrigo Francisco de Paula, Procurador-Geral do Estado. Vossa Excelência tem a palavra para o relatório inicialmente. Pois não, senhor presidente. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar aforado pelo governador do Estado do Espírito Santo em face do artigo 9º da Lei Federal 7.990, de 1989. O teor do dispositivo impugnado é o seguinte, cito entre aspas, os estados transferirão aos municípios 25% da parcela da compensação financeira que lhes é atribuída pelo artigo 2º, parágrafos 1º, 6º e 7º desta lei, mediante a observância dos mesmos critérios de distribuição de recursos estabelecidos em decorrência do disposto no artigo 158, inciso 4º e respectivo parágrafo único da Constituição e dos mesmos prazos fixados para a entrega desses recursos contados a partir do recebimento da compensação. Estamos, portanto, a tratar do tema atinente aos royalties e, por isso, a parte requerente suscita os seguintes dispositivos com parâmetros de controle. E aqui cito os dispositivos que estão na petição inicial e que constam da Constituição Federal. Sustenta em síntese a inconstitucionalidade da opção legislativa por repassar parcelas das participações pagas aos estados produtores aos respectivos municípios, à luz dos limites semânticos da norma bens legislatórios extraída da Assembleia Nacional Constituinte e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para o requerente, seria inconstitucional o dispositivo impugnado por ofensa ao parágrafo único do artigo 20 da Constituição da República, pois, ao determinar o repasse da parcela dos royalties recebidos pelos estados a todos os seus municípios, desconsidera-se a natureza indenizatória das receitas decorrentes dos reflexos individualizados da exploração dos recursos naturais sobre as contas públicas e o bem-estar da comunidade local dos denominados na inicial, e cito entre aspas, municípios produtores. Por outro lado, também seria inviável a tese da distribuição dos recursos somente às localidades situadas no respectivo território do Estado, haja vista que a participação daquelas já seria assegurada pelo ordenamento jurídico pátrio e transcreve aqui o relatório, senhor presidente, um pequeno segmento da argumentação da parte requerente, a página 47, onde sintetiza o seu argumento, dizendo, seja porque se propõe a distribuir royalties de petróleo a municípios não produtores, seja porque induz residualmente o repasse de parcela dos royalties do Estado a municípios que já receberam o seu quinhão dos royalties pagos pelas empresas exploradoras de petróleo, o artigo 9º da Lei 7990 de 89 é inconstitucional por ofensa ao parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição. Esse trecho resume, em termos substanciais, o fundamento da pretensão da inicial, embora também assevere violação ao Pacto Federativo, porquanto a lei federal não poderia determinar repasse de verba constitucionalmente destinada aos estados e municípios produtores. Isto porque, no entender do requerente, os royalties são recursos públicos conferidos pelo poder constituinte aos estados e municípios produtores, logo não poderiam ser disciplinados por lei federal, e no relatório cito outro trecho que me escuso da leitura, esse que se encontra na petição inicial. O eminente ministro Ricardo Lewandowski, meu antecessor no feito da relatoria, portanto, neste caso, adotou o rito do artigo 12 da Lei 9868 de 1999, e registro que a Câmara dos Deputados prestou informações, o Senado também, sustentando a constitucionalidade da regra,
A Presidência da República também prestou informações e pugnou pela improcedência da demanda. A manifestação da Advocacia Geral da União pela improcedência e a Procuradoria-Geral da República veio aos autos e também se manifestou pela improcedência. E este é o relatório, senhor presidente. Agradeço ao ministro Fachin. Passo a palavra ao Procurador-Geral do Estado, doutor Rodrigo Francisco de Paula. Bom dia, cumprimento as excelentíssimas senhoras ministras, os excelentíssimos senhores ministros deste Supremo Tribunal Federal, senhor vice-procurador-geral da República. A questão aqui tratada, como bem relatado pelo ilustre ministro relator, diz respeito ao equilíbrio federativo contido no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição. E esse caso tem uma peculiaridade, e eu já me adianto em explicar. O que estamos a discutir aqui é o fato desse artigo 9º, e tão somente ele, da Lei Federal 7.990, de 89, ter determinado que cabe aos estados que recebem compensação financeira porque em seus territórios há exploração de petróleo, essa parcela que é devida aos estados, ficariam esses estados incumbidos de destinar da sua cota dos royalties para os seus municípios 25%, observando os critérios que compõem o índice de participação dos municípios no FPM. E a tese, como bem ressaltado pelo ilustre relator, é de que a compensação financeira que cabe aos estados onde se desenvolve a produção de petróleo e de outros recursos minerais, só quem pode decidir sobre a forma de aplicação desses recursos é o próprio estado. E eu ressalto aqui a jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, primeiro, ao caracterizar essa compensação financeira como receita originária dos estados. Eu leio aqui o precedente, o mandado de segurança 24312, relatado pela ministra Ellen Grace, de 2003, abro aspas, embora os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam bens da União, Constituição Federal, artigo 20, incisos 5 e 9, a participação ou compensação aos estados, Distrito Federal e municípios no resultado da exploração de petróleo, xisto bituminoso e gás natural, destaco, são receitas originárias destes últimos entes federativos, fecho aspas. Mais recentemente, neste ano de 2009, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4606, da qual foi relator o ilustre ministro Alexandre de Moraes, este tribunal também consignou, o julgamento ocorrido agora, no início deste ano, abro aspas, segundo jurisprudência assentada nesta Corte, as rendas obtidas nos termos do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, constituem receita patrimonial originária, cuja titularidade, que não se confunde com a dos recursos naturais objeto de exploração, pertence a cada um dos entes federados afetados pela atividade econômica. E esse dado é importante. Estamos nos referindo aos royalties que são devidos aos estados onde se desenvolve a exploração e produção de petróleo. Por outro lado, este tribunal também já assentou a sua jurisprudência quanto à natureza dessa compensação financeira, que tem por finalidade compensar os impactos do exercício dessa atividade econômica sobre suas contas públicas e sobre o modo de vida de suas respectivas populações. Eu trago aqui o julgamento do recurso extraordinário 228.800, relator ministro Sepúlveda Pertence, 2001, abro aspas, essa compensação financeira se vincula não à exploração em si, mas aos problemas que gera. A exploração de recursos minerais de potenciais de energia elétrica é a atividade potencialmente geradora de um sem número de problemas para os entes públicos, especialmente ambientais, sociais e econômicos, advindos do crescimento da população e da demanda por serviços públicos. Há um precedente mais recente de relatoria do ministro Marco Aurélio, o recurso extraordinário 381.830, julgado em 2011, e eu destaco da ementa. O que previsto no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal não consubstancia tributo, estando alcançado pelo gênero indenização. E há também decisão monocrática proferida pela ministra Carmen Lúcia, ao apreciar a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4917, e eu extraio também dessa decisão. A compensação financeira
significa o direito reconhecido ao Estado e ao município em cujo território se tem exploração de petróleo ou de gás natural, ou que seja confrontante com a área marítima na qual se dê essa atividade. Esse direito decorre de sua condição territorial e do ônus que tem de suportar ou empreender pela sua geografia e, firmado nessa situação, assumir em sua geoeconomia decorrentes daquela exploração e daí a garantia constitucional de que participam no resultado ou compensam-se pela exploração de petróleo ou gás natural. Ou seja, esses royalties devidos aos estados e aos municípios e à própria União, em razão da exploração do petróleo, nos respectivos territórios, isso decorre dessa natureza, dessa compensação financeira, essa natureza indenizatória e contempla, portanto, esses estados, esses municípios que sofrem com os impactos decorrentes dessa atividade econômica. Nesse caso concreto, há de se atentar para o seguinte: em 2006, o Estado do Espírito Santo editou uma lei própria, a Lei 8.308, lei estadual, criando Fundo de Redução de Desigualdades Regionais, lá no Estado do Espírito Santo. E nessa lei estadual está previsto que 30% dos royalties que pertencem ao Estado do Espírito Santo serão distribuídos a todos os seus municípios, não pelo critério do IPM, mas sim por um critério que privilegia os municípios menos favorecidos social e economicamente do Estado do Espírito Santo. O que aconteceu? Tão logo essa lei foi editada no Estado do Espírito Santo, e a orientação jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, na época, era de que esse artigo 9º da Lei Federal 7990 já estava revogado pela Lei 9478 de 97, essa era a interpretação dada pela Procuradoria na ocasião, e subsidiou a edição dessa lei estadual. Um município do Estado do Espírito Santo, o município de Vila Velha, que recebia royalties com base nessa lei federal anteriormente, com critério que lhe favorecia, ajuizou uma demanda contra o Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo se saiu vencedor em primeira e segunda instância, com a tese de que esse artigo 9º, aqui impugnado, já estava revogado. Todavia, no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu vigência a esse dispositivo aqui impugnado. Dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, foi interposto recurso extraordinário 1055-205, admitido neste Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro Lewandowski. Esse recurso extraordinário está sobrestado, aguardando o julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade. Mas o que aconteceu, de fato, acontece no Estado do Espírito Santo. Há uma lei estadual, desde 2006, que atribui 30% dos royalties do Estado para todos os seus municípios, adotando um critério diferente do IPM, com o objetivo de reduzir as desigualdades lá do Estado do Espírito Santo, e há essa lei federal que impõe ao Estado do Espírito Santo que, da mesma parcela dos seus royalties, ele atribua 25% para os seus municípios, segundo o critério do IPM. Então, a tese sustentada nesta ação direta de inconstitucionalidade é que somente o Estado pode dispor sobre a forma de distribuição dos royalties que lhe pertencem. E, dessa maneira, a lei federal, embora o artigo 20, parágrafo 1º, reconheça que, por meio de lei, deve-se disciplinar a forma dessa participação no resultado da exploração ou a compensação financeira, o sentido adequado desse dispositivo, na linha dos precedentes desse Supremo Tribunal Federal, só pode ser o seguinte: primeiro, essa lei tem que distribuir entre a União, agora com a alteração recente da Emenda Constitucional 102, que retirou a expressão órgãos da União e acrescentou no artigo 20, parágrafo 1º, a expressão União. Então, essa lei federal, ela só pode dispor sobre a maneira de divisão dessas compensações financeiras entre a União, entre estados e municípios, onde haja exploração e produção de petróleo e de outros recursos minerais. Agora, o que os estados que recebem essa parcela desses royalties e o que os municípios que também recebem a parcela desses royalties, com fundamento no artigo 20, parágrafo 1º, o que esses entes da federação farão com esses recursos, só cabe a eles estabelecer por força do Pacto Federativo e por força da autonomia reconhecida no artigo 18 da Constituição Federal aos estados e aos municípios. Então, a tese sustentada nessa ação direta é que esse artigo 9º da Lei 7990 de 89 invadiu a competência legislativa dos estados
ao dispor a maneira como esses estados devem destinar os recursos que lhes pertencem originariamente por força do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição. Então, percebam, senhores ministros e senhoras ministras, a situação em que se encontra o Estado do Espírito Santo. Aplica a sua lei estadual, que destina 30% dos seus royalties já aos seus municípios, e está agora jungida a aplicação desse dispositivo, por força dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, de aplicar também mais 25%, com base na lei federal. Então, senhores ministros e senhoras ministras, o que se pretende nessa ação direta é a declaração de inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei Federal 7.990, de 89, por violação ao princípio da autonomia dos Estados, artigo 18 da Constituição Federal, a própria dimensão do Pacto Federativo, incrustada no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, e são por essas razões que, respeitosamente, em nome do governador do Estado do Espírito Santo, requer seja declarada a inconstitucionalidade do dispositivo. Muito obrigado. Agradeço, doutor Rodrigo Francisco de Paula, e passo a palavra ao relator para o seu voto. Senhor presidente, eminentes pares, principio saudando o ilustre procurador do Estado, que assumiu a tribuna defendendo a tese trazida pela inicial, subscrita pelo senhor governador do Estado do Espírito Santo, dirigindo ao ilustre procurador meus cumprimentos pela escorreita sustentação oral, e que coloca em debate, senhor presidente, fundamentalmente 4 questões que creio devam ser enfrentadas e respondidas neste julgamento colegiado. A primeira é, tal como a visão humana, é aquela que, olhando para o futuro, tem um outro olho para... Porque, ao volver ao pretérito, de algum modo, se busca aqui retomar o sentido e o alcance de uma disposição à luz da mens legislatórias da Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, é uma questão do presente que projeta seus efeitos para o futuro, mas que recolhe o debate sobre a natureza jurídica dos royalties, a questão de se tratar ou não de receita tributária ou não tributária, de receita transferida não tributária. Portanto, essa é uma primeira questão que creio que aqui deva ser enfrentada. A segunda, se efetivamente pode a União, à luz do argumento de que essas receitas são receitas suas originárias, os royalties, dispor desses recursos minerais e, portanto, também estendê-los aos municípios, considerando tratar-se de titularidade da União tais bens pela localização onde se encontram e pela disposição constitucional. Esta é uma segunda questão. A terceira, se admitir a legislação, qual é a natureza da legislação específica sobre essa matéria? Se é uma lei ordinária federal e quais as implicações dessa dimensão? E, por último, a questão mais importante, a de saber se é constitucional ou não a imposição que vem na lei, portanto, posição legal, do repasse de parcelas das receitas transferidas ao Estado para os municípios que integram a territorialidade do ente maior. Portanto, essas são as 4 questões que, se houvesse um questionário, eu creio que as respostas conferem um olhar sobre este tema, e certamente não é um olhar excludente de outras formas de compreender o tema de fundo, e é isso que vou procurar delinear no meu voto, adiantando desde logo que, nada obstante as judiciosas razões, meu voto vai no sentido de julgar improcedente esta ação direta de constitucionalidade, e a seguir explico as razões, prestando contas do dever constitucional da fundamentação. Então, senhor presidente, feita essa introdução, cumpre delimitar o tema da presente ação direta em constitucionalidade, tendo em conta a construção em debate colegiado das razões de decidir deste julgado. Há na espécie pleito de inconstitucionalidade de dispositivo legal vigente há quase 3 décadas que obriga os estados a transferirem a todos os municípios de seu território parcela das receitas públicas patrimoniais dos recursos naturais não renováveis
por sua vez transferidos originariamente da União na qualidade de titular desses bens públicos. De modo a completar, numa dimensão dialógica, todos os argumentos suscitados pelos sujeitos processuais no âmbito da presente ADI, o voto terá, portanto, 3 segmentos que farei a síntese mais brevemente possível. A primeira, retomar as premissas sobre o regime constitucional dos royalties. A segunda, a questão da constitucionalidade do repasse dos royalties a todos os municípios. E a terceira, a natureza jurídica da lei sobre o rateio federativo das receitas patrimoniais oriundas dos recursos naturais não renováveis. E passo ao exame dessas questões, nesses 3 segmentos, principiando pelo regime constitucional dos royalties. Aqui digo que é imperioso tecer, ainda que breves, considerações sobre a figura jurídica dos royalties e respectiva constitucionalização no atual texto constitucional, com a finalidade de contextualizar o presente julgamento. A expressão de origem inglesa, royalty, como aquilo que pertence ao rei, não se faz presente na Constituição da República, a despeito de sua utilização, que é iterativa no léxico parlamentar durante todo o processo constituinte. Nesse sentido, trata-se de categoria jurídica transposta do Estado patrimonial para o Estado fiscal, à luz de algumas mediações semânticas. Sobre isto, já proferi, senhor presidente, votos no mandado de segurança 34023, do qual fui relator, e na ação direta de constitucionalidade 25, de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. Em ambos os feitos, assentei o surgimento da expressão Estado fiscal em meado da Primeira Guerra Mundial e no seu contexto, para descrever o Estado financiado pelos tributos incidentes sobre os contribuintes e respectiva crise decorrente da saturação da carga tributária na lógica do liberalismo econômico, em contraposição ao Estado patrimonial, com a fonte principal de receitas oriundas de recursos naturais. No entanto, a literatura das ciências sociais aplicadas reafirma que ambos os ideais de Estados permanecem contemporâneos, a partir das constantes ressignificações conceituais, estruturais e conjunturais, porquanto não se observa na experiência comparada uma trajetória unidirecional voltada à transição de um tipo estatal para outro, e cito literatura sobre a matéria. No campo do direito financeiro, esse léxico, royalty, mostrou-se útil para a construção de uma tipologia estatal com fundamento no critério da natureza do vínculo que origina receita pública. O Estado patrimonial, em regra, tem-se como aquele em que as receitas públicas advêm principalmente da exploração do patrimônio estatal, uma vez que, distinto dele, o Estado fiscal é aquele que se sustenta predominantemente por meio da tributação, e esta como decorrente do conhecido poder de império. Nesse quadro, a controvérsia que nos chama a debater e a decidir hoje se insere no contexto da atual dimensão patrimonial do Estado Federal Brasileiro e o consequente objetivo republicano de redução das desigualdades regionais, nos termos do artigo 3º, inciso 3º da Constituição da República. Portanto, em sentido amplo, tais royalties são os preços pagos pelo usuário ao proprietário de um bem tangível ou de um bem intangível, aurido, incerto ou consumido no curso de um processo produtivo. Por isso, a remessa do tema à exploração dos recursos naturais não renováveis e, portanto, há diversas formas dos estados detentores de petróleo, gás e outros recursos minerais a oferirem receitas públicas desse setor econômico. E aqui cito doutrina e faço referência à experiência comparada
porque, como se sabe, diversos são os países, diversos são os modelos que tratam da exploração e receitas no setor de petróleo, gás e outros depósitos minerais. Além dessa referência doutrinária, também recolho como razão de fundamento o que dispõe a Constituição, que servem esses dispositivos como parâmetros para o juízo de constitucionalidade, nos seus artigos 18, 20, incisos 5º e 8º e 9º, bem como no seu respectivo parágrafo 1º, cujo teor me permito reiterar no sentido de assegurar à Constituição aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como órgãos de administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais do respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou, e aqui estou a fazer a entonação para destacar, porque este é o cerne do debate aqui, ou compensação financeira por essa exploração. Isso está na Constituição. Do que o que se pode concluir, em meu modo de ver, diante desse texto constitucional, é que o Poder Constituinte optou por denominar os royalties como participação no resultado e compensação financeira. E aqui importa mais a segunda modalidade, a compensação financeira, cuja receita, cuja natureza jurídica, melhor dizendo, entendo ser de receita transferida não tributária de cunho originário, vale dizer, decorrente da exploração do próprio patrimônio, à luz da doutrina do professor Regis Fernandes de Oliveira, que expôs em sua tese de titularidade, afastada a sua caracterização, seja como tributo, seja como indenização. A tese do ilustre professor Regis Fernandes de Oliveira se denomina Receitas Públicas Originárias e tratou deste tema de modo coerente com precedentes desse Supremo Tribunal Federal, como se deu a partir do recurso ordinário 228.800 da relatoria do eminente ministro Sepúlveda Pertence, julgamento publicado em 16 de novembro de 2011, levado a efeito perante a primeira turma, aonde se entendeu que a obrigação instituída nesta lei 7990 de 89, sob o título de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, não corresponde ao modelo constitucional respectivo, que não comportaria, como tal, a sua incidência sobre o faturamento da empresa. Não obstante, é constitucional, por amoldar-se à alternativa de participação no produto da exploração dos aludidos recursos minerais, igualmente previsto no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, disse o eminente ministro Zé Paulo Sepúlveda Pertence. Esse entendimento, tomado na primeira turma, no colegiado da primeira turma, encontrou ressonância em ambas as turmas desse tribunal, como se depreende das emendas dos agravos regimentais em agravo interno 453025 da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, na segunda turma, e no agravo regimental em agravo interno 708.392 da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, na primeira turma. O primeiro julgado em 9 de junho de 2006 e o segundo, 1º de março de 2011, reproduz aqui esses julgamentos nessa direção. E, para isso, entendo que são preciosas as lições do professor Fernando Facuri Scaff acerca da tipologia e da exigibilidade dos royalties no âmbito infraconstitucional brasileiro. Me permite citar. Diz por todos o professor Fernando Facuri Scaff: existem várias leis de regência dessas exações que serão estudadas individualmente. Cada qual desses royalties recebe uma diferente denominação no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, os royalties incidentes sobre os recursos minerais são denominações da compensação financeira para a exploração de recursos minerais. Os royalties hidrelétricos são aqueles incidentes sobre os potenciais
de energia hidrelétrica e conhecidos como compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, e também os que incidem sobre a produção de energia hidrelétrica de Itaipu. E, por fim, acrescenta o professor Scaff, as participações governamentais da indústria de petróleo e gás, das quais apenas 2 possuem características de royalties. Uma, denominada pela lei como royalty propriamente dito, e as assim denominadas participações especiais. Todos esses royalties, como regra, adotam o sistema ad valorem para sua cobrança. Existe também a previsão em tratado internacional, ao qual o Brasil faz parte, de incidência de royalties sobre a exploração econômica da plataforma continental estendida brasileira, conhecida por Amazônia Azul, e ao tempo da obra refere-se pela ausência da regulamentação. Esta obra do professor Fernando Facuri Scaff denomina-se Royalties do Petróleo, Minério e Energia, Aspectos Constitucionais, Financeiros e Tributários. Estou citando a edição de 2014. Toma essa lição para ressaltar que os modelos de federalismo fiscal de um Estado territorial historicamente considerado tendem esses modelos a atribuir a incumbência locativa de recursos ao ente subnacional, ao passo que as funções de distribuição de renda e estabilidade macroeconômica se reservam ao governo central. Este é o modelo brasileiro, é o nosso caso, com a peculiaridade de que, por conta das diversas e complexas disputas entre governos estaduais e autoridades econômicas federais, constitucionalizou-se boa parcela da atividade financeira do Estado na Assembleia Nacional Constituinte. Por isso, aure-se da problemática referente à redução das desigualdades regionais substancial carga de conflituosidade, o que se verifica na pauta desse Supremo Tribunal Federal até os dias presentes e, evidentemente, o que dificulta a formação de consensos propositivos em matéria federativa. Portanto, nesse primeiro tópico, entendo que o conflito hermenêutico reside no rateio de receitas públicas patrimoniais no plano vertical, vale dizer, relacionamento do governo federal, estadual e municipal, e plano em que se coloca arrostando o arranjo federativo atualmente experimentado. O que temos aqui é o que a doutrina denomina de complexa situação de rent-seeking, ou seja, a procura, obviamente, de receitas, que se dá nesse debate federativo e que agora merece, e esse é o segundo segmento do voto, um exame jurídico-constitucional sobre a transferência dos royalties aos municípios. Nesse ponto, o que esta ação busca tratar? Busca tratar, ou de colocar em questão, a constitucionalidade da imposição legal do repasse da parcela dos royalties recebido pelo Estado ou pelos Estados a todos os seus municípios, independentemente da sua natureza, entre aspas, de produtor. Pois bem, o que eu observo, e até mesmo de plano, é que a argumentação da recorrente é no sentido de conferir uma interpretação superlativa à expressão no respectivo território, constante do parágrafo único do artigo 20 do texto constitucional, de modo a garantir maiores quantias de receitas transferidas diretamente pela União em função da proximidade geográfica ao local de exploração econômica dos recursos minerais. Ressalto aqui que as robustas considerações desenvolvidas pelo Estado federado requerente, e são robustas no sentido genuíno da palavra, são tendentes a convencer que os royalties marítimos do petróleo são devidos somente aos estados e municípios confrontantes, que são os litorâneos. E entendo que esta argumentação, com todo o respeito, não guarda perfeita similitude fático-normativa ao pleito de excluir o dever de repasse aos chamados municípios, entre aspas, não produtores, ou seja, municípios não confrontantes, pois o adjetivo produtor seria aplicável, na verdade, a apenas um tipo de royalty, que é o royalty terrestre, que não é a hipótese. Mas, de qualquer sorte, são municípios não confrontantes. Na verdade,
a correlação entre as discussões somente é devidamente aurida, em meu modo de ver, ao tomar conhecimento de um dos subscritores, que fui verificar, um dos subscritores da inicial tem uma obra, cito Cláudio Madureira, Royalties de Petróleo e Federação, uma obra de fôlego, publicada em 2012, e cujo objeto é mais largo do que aquele aqui agora posto como tese em juízo. E ali se encontra, como disse, a boa parte dos esteios da robusta argumentação que o Estado, requerente do Estado do Espírito Santo, traz à colação. E eu estou a dizer que eventual procedência dessa argumentação, ou seja, de que a norma do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal preconiza rateio federativo diferenciado à luz de razões territoriais, o que não é objeto desta ADI, porque este é objeto de ações diretas de constitucionalidade que são da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. É um objeto distinto, são as ADIs 4917, 4918, 4920 e 5038, todas da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. Esse argumento não leva a infirmar a obrigatoriedade das transferências não tributárias do Estado-membro às municipalidades. Afinal, a incidência do royalty, vale dizer, a arrecadação de receita pública, é temática substancialmente diversa da respectiva planilha ou distribuição, que é o rateio das verbas federativas. Entende-se assim, por uma lacuna argumentativa que não me parece superável ao ponto, e quanto a esta DI, o que recomenda a sua improcedência. Por isso, cabe agora, e por último, abordar a reivindicação dos royalties como receitas originárias dos Estados, ou seja, o que o requerente denominou na inicial de mens legislatórios e mens legis, de modo a agasalhar a tese da ilegitimidade dos repasses de royalties recebidos pelos Estados aos seus respectivos municípios. Começo este ponto tratando-se da invocação que se faz do mandado de segurança 24.312 da relatoria da eminente ministra Ellen Grace perante esse Tribunal Pleno, publicado julgamento em 19 de dezembro de 2003. Lá se assentou, entre outros pontos, embora os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam bens da União, a participação ou compensação dos Estados, Distrito Federal e municípios no resultado da exploração de petróleo, xisto bituminoso e gás natural são receitas originárias destes últimos entes federativos. E cito o restante, me escuso de ler para dizer que, embora não tenha sido objeto de apreciação pelo colegiado, constou na ementa do julgado uma dimensão do ponto de vista técnico que poderia dar margem prima facie à atribuição de titularidade das receitas dos royalties à luz de uma cisão entre propriedade dos recursos minerais e verbas decorrentes da compensação da exploração econômica desses bens. Recorro para desatar essa eventual imprecisão técnica às críticas levadas a efeito na sua obra Direito Econômico do Petróleo e Recursos Minerais, pelo eminente professor Gilberto Bercovitch, e que analisou esse RIT, esse mandado de segurança ao qual me referi. Disse o eminente professor, e cito, os estados e municípios têm direito a receber parte dos recursos arrecadados com a CEFEM, a contribuição que antes mencionei, em virtude do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, mas não tem competência para arrecadar e fiscalizar as receitas que são recolhidas pelo DNPM e posteriormente repassadas aos entes da Federação. Afinal, a CEFEM é uma receita pública originária da União. E disse o eminente professor, e sempre seguramente com devido respeito ao julgamento que então foi levado a efeito em 2003. A decisão, disse o professor, a decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal, no entanto, não altera a natureza jurídica da CEFEM de receita pública originária da União. E assim me parece que, na substância, embora
houvesse esse debate, e há esse debate quanto à precisão técnica, entendo que, de fato, a substância da natureza jurídica da Receita não se altera. Por isso, acrescento dizendo que, a despeito da necessária diferenciação entre as razões de decidir do precedente e a ementa, como resumo do julgamento colegiado elaborado pelo relator, concorda-se, com todo respeito, com a crítica que o douto jurista e professor faz, no sentido que a referida ementa teria conferido margem à ambiguidade, que poderia dar, como efetivamente tem dado, margem ou gerar interpretações que não se coadunam com a substância do próprio voto, nem com o rigor da dogmática jurídica. Por isso, no fundo, o que aqui se está a colocar volta à citação que faço do já mencionado professor Fernando Facuri Scaff, que, na obra que já mencionei, escreveu: entende-se que a imprecisão geratriz desse ponto de vista encontra-se na menção ao fato de que, embora os recursos naturais sejam bens da União, esses são receitas originárias desses últimos entes federativos. O erro está no fato de que não se pode afirmar que essas são receitas originárias dos entes subnacionais. Os royalties são, quanto ao vínculo que lhes dá origem, receita originária da União. E quanto à fonte, portanto, receita própria da União. Para os entes subnacionais, quanto à origem, trata-se de receita transferida da União aos entes subnacionais. E acrescenta o professor Fernando Facuri Scaff: houve uma imprecisão no uso da expressão receita obrigatória na ementa do referido acordo, pois, a pretexto de usar uma classificação receitas originárias versus receitas derivadas, usou outra, receitas próprias versus receitas transferidas, e deixou de lado a questão do federalismo fiscal, em que um ente federativo transfere receita para outros. Daí que, no caso concreto, há para os entes subnacionais uma transferência de receita originária da União. Portanto, e conclui o professor Scaff nessa obra sobre royalties de petróleo, minério e energia, trata-se, a rigor técnico, de receita transferida aos estados e municípios, que tem origem na exploração do patrimônio da União. Portanto, utilizar a ementa daquele julgado pode, em meu ver, levar efetivamente a algum resultado hermenêutico impróprio. E concluo no ponto pela impossibilidade de confusão conceitual em relação às classificações da receita quanto ao vínculo que origina, ou seja, receitas derivadas ou receitas originárias, e quanto à fonte da receita, receitas próprias ou receitas transferidas. A meu ver, as receitas de royalties são receitas originárias da União, tendo em vista a propriedade federal dos recursos minerais e obrigatoriamente transferidos aos estados e municípios. As alegações da parte requerente quanto ao ponto, e com o devido respeito que são merecedores dos argumentos trazidos inicial, também, meu ver, não merecem prosperar. Revela-se constitucional a transferência de receitas públicas recebidas pelos estados a todos os municípios, por força do parágrafo único do artigo 20 do texto constitucional. O último, e já vou me aproximando da conclusão, senhor presidente eminente pares, o último argumento suscitado e a ser enfrentado no presente voto diz respeito à eventual ofensa ao pacto federativo, porquanto não seria dado à lei federal determinar o repasse, entre aspas, de receitas originárias, fecho aspas, dos estados a outros entes federativos. Assentada a óptica de que as receitas e royalties são originárias da União e obrigatoriamente transferidas aos estados e municípios, resta então perquirir a natureza jurídica do diploma legal, a lei que aqui está em questão, desse diploma legal sobre o rateio federativo das verbas patrimoniais oriundas dos recursos naturais não renováveis, notadamente se trata de lei federal ou de lei nacional, e também se trata de lei ordinária ou de lei complementar. No ponto, e com esse objetivo, firmo a convicção no sentido de entender que a natureza jurídica da lei prevista
no parágrafo único, artigo 20 da Constituição da República, é um diploma legal de natureza ordinária e federal, e me explico. Em relação ao primeiro aspecto, colho na jurisprudência iterativa desse tribunal e na doutrina a ausência de hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares, mas que são, evidentemente, diferenciadas pelo quórum de aprovação legislativa. E, além disso, na hipótese de ausência expressa de exigência do texto constitucional, não cabe ao intérprete demandar a presença de lei complementar aonde a Constituição não requer. No que toca ao caráter de nacionalidade da norma extraída do referido dispositivo constitucional, verifica-se que esse Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que há uma equivalência da territorialidade com o alcance do preceito legal, de modo que, se trata de norma federal, essa ostenta a abrangência nacional. Cito, a propósito, na medida cautelar em ação direta e consolidada 2080, da relatoria do eminente ministro Sidney Sanches, Tribunal Pleno, julgamento publicado em 22 de março de 2002, reproduzo a ementa e me excuso da leitura nesta dimensão. E ainda reproduzo sobre a titularidade da União sobre os recursos minerais e as receitas decorrentes da exploração econômica desses bens públicos, a indicação doutrinária que subscrevo quanto ao caráter federal da respectiva norma, à luz do critério da predominância do interesse. E aqui, novamente, cito o professor Fernando Facuri Scaff, e também comungo da compreensão que foi traçada pelo professor Heleno Taveira Torres acerca da matéria, na qual assentou algumas lições que estou aqui reproduzindo pela sua relevância. Eu estou a citar do professor Heleno Taveira Torres a obra Compensação Financeira devida pela utilização dos recursos hídricos, exploração de recursos minerais ou produção de petróleo, xisto bituminoso e gás natural, sua natureza jurídica, que está no livro Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. Diz o professor Heleno Torres, discute a doutrina se a lei ordinária seria o veículo normativo para instituir a cobrança de compensação financeira e análise, visto que, em face do princípio federativo, por caber aos Estados, Distrito Federal e aos municípios a participação nessa receita, poderia surgir algum conflito de interesse quanto à constitucionalidade e distribuição dessas receitas. Entendemos ter o legislador da União cumprido o seu papel por meio do veículo introdutor de normas adequado o veículo, isto é, lei ordinária, a lei que aqui está em questão, entre outras, mas especialmente a 7790 de 89. Há um conjunto de outras lições que aqui reproduzo e me excuso da leitura para dizer que essa tese resta agasalhada pela compreensão jurisprudencial nesse Supremo Tribunal Federal, nomeadamente na ação direta em constitucionalidade de 4.606, de relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, julgada nesse Tribunal Pleno, neste ano, no dia 28 de fevereiro, e que foi aforada pela Presidência da República relativamente à lei do Estado da Bahia. Concluo esse ponto, e concluo também o voto, senhor presidente eminente pares, dizendo que a Lei de Rateio Federativo das Despesas dos Royalties possui, portanto, natureza federal e ordinária, de modo que é constitucional a imposição por esse instrumento legal do repasse de parcela das receitas transferidas dos Estados para os municípios integrantes da territorialidade do ente federativo maior. Ante o exposto, conheço da ação direta em constitucionalidade, nada obstante, proponho a negativa de procedência, portanto, a improcedência, e é como voto. Agradeço, ministro Luiz Edson Fachin. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, cumprimento o doutor Rodrigo Francisco de Paula, Procurador-Geral do Estado, pela sustentação oral. Presidente, eu juntarei voto
escrito, mas rapidamente, só 3 rápidas observações, já adiantando que acompanha integralmente o eminente ministro relator. Na ADI, que Sua Excelência acabou de citar, 4606, de minha relatoria, que julgamos dia 28 de fevereiro de 2019, analisamos caso extremamente semelhante de uma lei estadual baiana e um decreto que a regulamentava, que cuidavam de disciplinar, no âmbito do Estado da Bahia, não só o controle das receitas recorrentes, mas fiscalização e arrecadação também dessas receitas recorrentes de exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, mas também de recursos minerais, inclusive petróleo, gás natural. E lá entendemos, como aqui entendo também, ficou bem demonstrado pelo eminente ministro relator, que 2 questões são essenciais. Os recursos do subsolo, os potenciais de energia hídrica, questão do petróleo, xisto, gás natural, esses recursos pertencem à União. Mas, por outro lado, a Constituição também diretamente estabelece que a titularidade de receitas para compensação dessa exploração econômica, essa titularidade é dos estados e municípios. Ou seja, há aqui, eu diria, uma, entre aspas, propriedade dos recursos, mas, ao mesmo tempo, há um direito a ser um direito de ressarcimento, verdadeiro ressarcimento por parte dos estados e municípios. Esse direito, e aqui também, para não ser repetitivo, o eminente ministro relator bem salientou, esse direito já de forma consensual na jurisprudência da Corte, não só nessa ADI, mandado de segurança já citado, esse direito foi definido como uma receita patrimonial originária. Nem se colocou a questão indenizatória, nem tampouco a questão tributária. E isso é muito importante, porque realmente uma grande diferenciação entre essa receita patrimonial originária e a questão indenizatória ou tributária, a grande questão é como dividir. Diferentemente do que há a previsão no nosso sistema tributário nacional constitucional, de toda uma divisão de receitas tributárias, e, ao mesmo tempo, se somente fosse indenizatória, deveria se analisar diretamente aqueles que sofreram eventuais prejuízos, a caracterização como receita patrimonial originária permite uma margem discricionária, uma margem legal discricionária para distribuição dessa receita. Distribuição para quem? Entre os estados, ou o Estado e os municípios, que são titulares desses valores. O que fez a lei? Com base no artigo 20, parágrafo 1º, ao meu ver, o artigo 176, o que fez o artigo 9º da Lei Federal 7.990/89? Fez exatamente essa divisão, determinando que os estados, que não são os únicos titulares, que os estados transfiram 25% da parcela da compensação financeira aos municípios. E qual foi o critério adotado pela lei? Então, formalmente, entendo que a lei é constitucional, porque o interesse é geral, o interesse é da União, o artigo 20, parágrafo 1º, o artigo 176, assim disciplinam, tanto formal, mas também materialmente, a lei é constitucional, porque ela não foi arbitrária na divisão. Ela estipulou que os estados devem transferir 25% e mais, estabeleceu que devam seguir o mesmo critério do artigo 158, inciso 4º e respectivo parágrafo único da Constituição, o critério de repartição do ICMS, levando em conta para 3/4 dessa divisão o critério territorial, aqueles municípios que tiveram realmente o maior prejuízo, o maior impacto, e 1/4 a critérios a serem estabelecidos pelo próprio Estado.
vejam, adotou a lei federal o mesmo critério que o legislador constituinte adotou para o ICMS. Valorou a questão territorial, mas o impacto sempre é sentido no todo, no Estado como um todo, em todos os municípios. Consequentemente, permitiu, dentro dessa ideia do pacto federativo cooperativo, permitiu que o próprio Estado estabelecesse requisitos para os demais 1/4 daqueles 25%. Então, do ponto de vista, entendo eu, tanto formal quanto material, não há o que ser imputado inconstitucionalidade ao artigo 9º da lei federal. Acompanho integralmente o eminente ministro relator. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, considero esse tema particularmente importante dentro do sistema federativo brasileiro e acho que há muitas implicações relativamente a este caso. Eu começo, presidente, dizendo que vou acompanhar a conclusão do eminente ministro Luiz Edson Fachin, cumprimentando o ilustre procurador do Estado que esteve na tribuna, doutor Rodrigo Francisco de Paula, embora divergindo de alguns dos fundamentos utilizados por Sua Excelência. O primeiro deles, e penso que essa também tenha sido a posição manifestada pelo ministro Alexandre de Moraes, diz respeito à titularidade dos royalties. Sou totalmente convencido de que o sistema constitucional atribui a titularidade do petróleo à União e a titularidade dos royalties aos Estados produtores. Isso é o que leio, penso, da textualidade do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, e eu vou ler apenas as partes relevantes, saltando a parte de recursos hídricos. É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Portanto, acho que a Constituição, de maneira inequívoca, separa a titularidade do óleo da titularidade dos royalties, que entendo ser uma receita originária dos Estados. E penso, presidente, voltando à questão do equilíbrio federativo, que há uma razão muito relevante no pacto constituinte originário que justifica esta titularidade e este direito dos Estados produtores. É que, na Constituição de 88, no texto originário, o que se estabeleceu foi o direito aos royalties como uma contrapartida ao fato de que, no tocante ao petróleo, ministro Lewandowski, se previu excepcionalmente que o ICMS não seria pago aos Estados produtores, mas sim que seria pago ao Estado de destino. Portanto, no Pacto Federativo originário, se estabeleceu que os Estados produtores de petróleo ficarão sem o ICMS do petróleo, mas, em troca, receberão os royalties. Este ajuste federativo originário se materializou no artigo 155 da Constituição, parágrafo 2º, inciso 10, letra B, onde se diz que o ICMS não incidirá sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos deles derivados e energia elétrica. E, posteriormente, o artigo
O parágrafo 4º do artigo 155, no inciso 1, previu, nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o ICMS caberá ao Estado onde ocorrer o consumo. De modo que o tratamento constitucional dos royalties do petróleo fazem parte de um pacto federativo originário à Constituição de 1988, no qual retira-se o ICMS dos estados produtores e, em troca, se lhes dá os royalties. Do contrário, haverá uma imensa má-fé federativa em que os estados produtores, diferentemente de todas as outras situações, ficarão sem o ICMS da origem, que é a regra geral, e também sem os royalties, o que é uma imensa deslealdade federativa com esses estados. Portanto, se for retirar os royalties dos estados produtores, tinham que restabelecer o direito do ICMS na origem, porque este foi, como disse, o pacto federativo originário. Esta é, a meu ver, presidente, a primeira motivação do tratamento constitucional dos royalties. Em segundo lugar, como observado pelo ilustre procurador do Estado da tribuna, existe sim uma necessidade de compensação pelo aumento da demanda por serviços públicos nesses estados e, sobretudo, nesses municípios que são afetados significativamente pela produção do petróleo e pelas idas e vindas dessa produção. Quem quer que vá no estado do Rio de Janeiro, ao município de Macaé, por exemplo, verificará as agruras e, eventualmente, os benefícios desta exploração. Penso que há também um fundamento de compensação por riscos ambientais e existe uma outra finalidade dos royalties, infelizmente desrespeitada pelos estados produtores, mas que seria muito importante, e é assim que se faz na Europa inteira, que é você utilizar parte desses royalties para constituir um fundo para o dia em que essa exploração terminar e o impacto socioeconômico que isso produz nas comunidades que deixam de ter esta atividade econômica. A verdade, presidente, é que agora, com as perspectivas do pré-sal, era imperativo que a sociedade brasileira estivesse atenta ao modo como vão ser investidos esses royalties, porque, no geral, e no estado do Rio de Janeiro e nos outros estados produtores, o Espírito Santo destacadamente também, esse dinheiro dos royalties é utilizado para despesas de custeio e não para nenhum tipo de investimento relevante para o futuro, no caso do Rio de Janeiro, basicamente para o Rio Previdência. Portanto, desperdiça-se uma fonte de receita nova e, de certa forma, inesperada para saldar déficit e, basicamente, hoje em dia, para pagar servidores públicos e, portanto, o custeio está atrasado e o investimento passou a ser nenhum. De modo que era preciso ter atenção para essa questão dos royalties. Neste caso específico do Espírito Santo, presidente, eu estou acompanhando o eminente relator, porque a lei federal determina a distribuição de 25% do produto dos royalties entre os municípios do próprio Estado. E, portanto, sendo o próprio Estado um Estado produtor, eu acho que é razoável que a lei federal, seguindo o padrão da Constituição Federal, que determina a redistribuição de 25% do ICMS também aos municípios, acho que a lei federal aqui impugnada observa um critério constitucional legítimo. É certo, disse o ilustre procurador do Estado da tribuna, que o Estado do Espírito Santo já destinava um percentual de 30% desses recursos para os municípios. Ora bem, esses 30% o Estado pode dispor como melhor lhe aprouver, e, portanto, se a União já dá 25%, se eles quiserem reduzir, a legislação estadual pode fazer isso. O que eu acho que a lei não poderia fazer
era retirar esse recurso dos estados produtores e mandar redistribuir em outro lugar, porque aí acho que estaria sendo violada a norma constitucional que eu li, o artigo 20, parágrafo 1º. A União tem parte dos royalties e, portanto, ela pode utilizá-los para fins redistributivos, mas o que ela não pode é retirar para fins redistributivos o que é receita originária dos estados, segundo o meu modo de entender. Portanto, presidente, pontuando essa distinta compreensão de que considero que os royalties são propriedade dos estados produtores, diferentemente do petróleo que pertence à União, eu, no entanto, considero legítima a opção do legislador federal de, utilizando um critério constitucional, determinar a redistribuição dos royalties do petróleo em 25% entre os municípios integrantes desse estado produtor. Assim como considero igualmente legítimo que o Estado, que já distribuía por lei estadual, abata, se assim lhe parecer bem, a parte que já é distribuída por legislação federal. Portanto, estou acompanhando o voto do ministro relator na conclusão com essas observações, presidente. Muito obrigado. Ministra Rosa Weber, como voto? Senhor presidente, cumprimento todos, em especial o doutor Rodrigo Francisco de Paula, que fez uma bela e clara sustentação oral, mas nessa ação de controle abstrato de constitucionalidade, a minha conclusão é exatamente na linha exposta pelo eminente relator, a quem acompanho na íntegra, subscrevendo os votos de Sua Excelência, e que implica um juízo de improcedência da ação. É como voto, presidente. Agradeço, ministra Rosa Weber. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, este é um tema que está sob a minha relatoria e proximamente deve ser trazido a julgamento, mas com a outra conotação, embora, claro, uma parte dos fundamentos passem, pelo menos, sob a natureza dos royalties. Entretanto, neste caso, quanto à lei que é anterior, portanto, àquela que é objeto das outras ações, e em que pese também, quanto aos fundamentos, não partilhar integralmente do que foi exposto pelo ministro relator, quanto à conclusão, estou votando no mesmo sentido, exatamente por considerar que a União, neste caso, pela lei nacional, determinou apenas uma forma de dar cobro ao que é da natureza federativa deste pacto que foi estabelecido e não desbordou absolutamente do que ali tinha sido previsto. Pelo que eu estou, como disse, votando no sentido de acompanhar o relator na conclusão. Agradeço a ministra Carmen Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, como foi bem asseverado pelos juízes e juízas que me antecederam, o legislador federal cumpriu estritamente o que se contém no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, ou seja, editou uma lei para distribuir estes recursos entre os estados e os municípios, adotando um critério, a meu ver, racional, razoável e proporcional, calcado no artigo 158, inciso 4º da Constituição Federal. Se não houvesse essa lei, nós correríamos o risco de concretizar-se o adágio popular, segundo o qual quem parte e reparte fica sempre com a melhor parte. Ou seja, este assunto não poderia, a meu ver, ter sido deixado ao alvedrio dos estados. Penso que a conclusão a que chegou o eminente relator está correta. A lei em questão, como disse o ministro Alexandre de Moraes, é formal e materialmente constitucional, portanto, acompanho o relator em toda a extensão de seu voto. Agradeço, ministro Lewandowski. Ministro Gilmar Mendes. Acompanho o relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, reconheço que o parágrafo 1º do artigo 20, ele acaba por encerrar
direito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural e direito também da União, conforme ressaltado da tribuna. O questionamento que se faz é se a lei mencionada no início do parágrafo 1º do artigo 20, pode, sendo federal, reconheço que é federal, pode em si chegar à peculiaridade sem afastamento da autonomia normativa dos estados de dispor sobre a participação dos municípios, procedendo até mesmo a uma divisão que entenda equânime, considerados os municípios, que para mim continuam sendo, em que pese o artigo 1º da Constituição Federal, a referência abrangente contida no artigo 1º da Constituição Federal, sendo unidades do Estado. O que ocorreu na espécie? A lei federal veio e previu, penso que linear, um percentual considerado a participação dos municípios, enquanto, mediante uma lei do Estado, uma lei voltada a corrigir, e aí aludiu-se ao fundo, a corrigir desigualdades, dispôs, considerado uma percentagem maior. Tanto quanto possível, presidente, confiro ao condomínio normativo interpretação visando preservar a federação, visando preservar a autonomia normativa dos estados, visando afastar uma centralização maior, tendo em conta a atuação legiferante da União. Peço vênia, presidente, sensibilizou-me muito a sustentação feita da tribuna pelo ilustre procurador do requerente, que é o Estado do Espírito Santo, mediante a atuação do governador, para entender que a lei federal não poderia adentrar a distribuição do resultado da exploração de petróleo pelos municípios, considerados os municípios. E, por isso, acolho o pedido formulado na inicial. Ministro Marco Aurélio, julga procedente o pedido. Eu peço vênia, ministro Marco Aurélio, acompanho o relator, tal qual fizeram vários ministros a partir do ministro Alexandre de Moraes, também sem avalizar a parte de fundamento teórico do voto no que diz respeito à titularidade dos royalties. Proclamo o resultado. Por maioria, foi julgada improcedente a ação, vencido o ministro Marco Aurélio. Há uma última lista em que o advogado abriu mão de sustentação e penso que ela é um tema tão simples que aqui será absolutamente tranquilo e provavelmente unânime, que é a questão da competência do Ministério Público ter legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS. O ministro Alexandre de Moraes é relator da lista 148/2019. Houve pedido de sustentação oral, mas o advogado abriu mão. O ministro está negando provimento ao recurso extraordinário, que é contra o Ministério Público é recorrido, propondo a seguinte tese de repercussão geral. O Ministério Público tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS. Estão todos de acordo? De acordo. Então, foi negado provimento ao recurso extraordinário e fixada a tese ora lida. Eu, agradecendo a presença de todos, dentro da hora regimental, declaro encerrada essa sessão extraordinária.